Olá, meu querido estudante, minha querida estudante, como você está? Tudo bem? Eu sou o professor Silas e na aula de hoje a gente vai estudar racionalização de denominadores. Como exemplo, a gente tem 3 frações. Como você pode observar, essas frações têm uma raiz no denominador. Então, aqui eu tenho 4 sobre raiz quadrada de 8, 1 sobre raiz quadrada de 5 e 8 sobre raiz quadrada de 2. Então, meu querido e minha querida, algumas frações possuem como denominador uma raiz não exata. Uma forma de facilitar os cálculos com essas frações chama-se racionalização de denominadores. Então, veja só, a raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 2 são exemplos de raízes não exatas. Essa operação consiste em transformar uma fração em outra equivalente, de forma que não apresente radical em seu denominador. Então, nosso objetivo vai ser tirar o radical do denominador de cada uma dessas frações. Porém, para a gente poder fazer essa operação, a gente tem que se lembrar da propriedade fundamental das frações. Ela nos diz que se a gente multiplicar uma fração, o numerador e o denominador, por um mesmo número, essa fração ela não se altera. E é exatamente o que a gente vai poder fazer para realizar a operação racionalização. Vamos lá. No primeiro exemplo, a gente tem 4 sobre a raiz quadrada de 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um número que eu chamo de fator racionalizante. É exatamente a raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 8. Vejam que se eu multiplicar por raiz de 8 dividido por raiz de 8, eu estou multiplicando por 1, porque isso dividido por isso é igual a 1. Então, eu não estou alterando o valor dessa fração, ok? Então, agora a gente vai realizar uma operação de multiplicação de frações. 4 que multiplica a raiz quadrada de 8 é igual a 4 raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 8 multiplicado pela raiz quadrada de 8 vai me dar raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir o numerador, 4 que multiplica a raiz quadrada de 8, sobre... Aqui, eu apenas vou simplificar, fazer a simplificação do radical com o índice 2, com o expoente de 8, que é elevado ao quadrado. Então, eu vou dividir 2 por 2, o 8 ele sai do radical. Veja que eu ainda não terminei, eu posso simplificar essa fração. 4 e 8, então eu vou dividir por 4 e eu vou dividir por 4. 4 dividido por 4 me dá 1 raiz de 8. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, veja só, 4 sobre a raiz quadrada de 8 é uma fração equivalente à fração raiz quadrada de 8 dividido por 2. Então, a gente realizou, nesse primeiro exemplo, a operação de racionalização. Para o segundo exemplo, a gente vai fazer a mesma receita de bolo. Eu tenho 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 5. Eu vou multiplicar pelo quê? Pelo fator racionalizante. Raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 5. Realizando a multiplicação de frações, eu tenho que 1 multiplicado pela raiz de 5 é raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 multiplicada por raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Fazendo a simplificação de radicais, eu vou dividir o expoente 2 com o índice 2, devido àquela propriedade dos radicais. Então, vai sobrar o seguinte: raiz quadrada de 5 dividido por 5, agora que saiu do radical, mais um exemplo resolvido de racionalização de denominadores. O terceiro exemplo, vou realizar o mesmo procedimento, a mesma receita de bolo. Então, eu tenho 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu vou multiplicar pelo quê? Muito bem, raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2, igual. 8 vezes a raiz de 2 me dá 8 raiz quadrada de 2.
Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 nos dá a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, vou repetir o numerador. 8 raiz quadrada de 2 dividido por... Aqui eu faço a simplificação, o 2 sai do radical. Veja que eu ainda não terminei, porque eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui por 2 e posso dividir aqui por 2. 8 dividido por 2, 4 raiz quadrada de 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Reescrevendo essa fração, eu tenho 4 raiz quadrada de 2, porque eu não preciso escrever o denominador 1. Então, 8 sobre a raiz quadrada de 2 é equivalente a 4 raiz quadrada de 2. Uma dica que eu gosto de dar para o estudante é que ele tente agora fazer esses 3 exemplos sem olhar, seguindo o passo a passo. Essa é uma boa maneira de você fixar o exercício, porque questão resolvida não é só para a gente entender. Questão resolvida é importante quando o aluno também ele tenta fazer, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.